Boa tarde, povo abençoado. Muito prazer, muito maravilhoso estar nesse dia tão grandioso para falarmos do amor do Senhor, né? Para falar que nós estamos nos tempos que estamos atravessando, que são tempos críticos, povo abençoado, tempos terríveis. Mas o Senhor, ele veio nos ajudar nesta última hora, trazendo a mensagem da reconciliação, a mensagem da cruz e do sangue. E a mensagem que vai nos resgatar desta zona de guerra, desse teatro de guerra que está se formando. Então a nossa chance é de agarrar com a verdade, de nós agarrar na firmeza da verdade e de nós sairmos daqui, povo abençoado, com nosso coração contrito e arrependido, com as nossas ações arrependidas, com nossos comportamentos arrependidos, para a entrada do reino dos céus. Então, hoje nós vamos falar sobre esperando pela ressurreição. Aleluia. Vamos falar um pouco de ressurreição hoje, esperando pela ressurreição. Nosso coração tem que estar ansiando, povo abençoado, porque a ressurreição está logo ali. Logo aqui na frente irá acontecer o arrebatamento da igreja, mas também irá acontecer também a ressurreição dos mortos, dos santos. Então a nossa oportunidade, povo abençoado, de entrar por essa porta que está aberta é agora. A porta para entrar no arrebatamento. A porta para nós entrarmos no arrebatamento. Porque se nós morrer antes do arrebatamento, antes do dia em que o Senhor determinou que será o dia em que Ele virá buscar a igreja, se você morrer antes, você será também transladado. Será transformado naquele dia. E claro, a morte tem que te encontrar como santo. O arrebatamento, quando ele te encontrar, que ele te encontre santo. Aleluia. Então, 2 Samuel, vamos em 2 Samuel, povo abençoado. Vamos em 2 Samuel. Aleluia. Vamos em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 14, no versículo 14, que diz assim: que teremos, aleluia, que teremos que morrer um dia. Que teremos que morrer um dia. É tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Aleluia. Aqui ele está falando, povo abençoado, a respeito da sua eternidade. Aqui ele está falando que nós temos que morrer um dia. Nós temos um encontro marcado com a morte. Aqui está dizendo a respeito disso, da nossa eternidade. De como a gente tem que planejar, de como tem que olhar para o anúncio e olhar para a nossa vida e começar a nos encaixar, a colocar a nossa vida nos trilhos do caminho reto. Aleluia! É momento, povo abençoado, de pensar neste anúncio. O anúncio que está dizendo que o Messias está vindo. E ele está vindo para o nosso tempo. O anúncio que diz que o juízo de Deus está vindo sobre a terra. Para abater todos os orgulhosos, os incrédulos e todos aqueles que não quiseram receber a mensagem de Cristo. Então, povo abençoado, aqui esse versículo está dizendo isso. De 2 Samuel capítulo 14, 14. Para que nós colocamos a nossa vida nos trilhos, essa oportunidade de vida que a gente temos, que nós ganhamos ela aqui em vida quando nós obedecemos à vontade do Senhor, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, quando nós agarre no sangue de Jesus, então a nossa vida pode ser como a água que espalha pelo chão. Mas a sua vida com Cristo ela é guardada. Ela não é desperdiçada. Ela não tem fim. Ela habitará para sempre com o Senhor, porque Ele irá te arrebatar. Porque todos nós, povo abençoado, nós temos que morrer um dia, assim como a água espalha pelo chão. Quando espalha pelo chão, acabou. Isso aqui está dizendo justamente isso. Porque quando finaliza as atividades da tua vida, quando finaliza a sua vida, acabou.
já está determinado aonde você vai passar sua eternidade. Se você tiver morrido no pecado, você já está o seu destino traçado, determinado no fogo eterno. Mas se você finalizar sua vida aqui em Cristo, você também está traçado o seu destino no reino dos céus. Então é uma decisão pessoal. É um planejamento pessoal da sua parte. É algo que você tem que pensar a respeito. Você tem que pensar neste anúncio que está dizendo que o Messias está vindo. E você tem que fazer a coisa mais prudente em sua vida, de você se preparar para este dia. Nós estamos vivendo um dos momentos muito críticos, que vai envolver as nossas ações e as nossas atitudes para o conserto espiritual da nossa parte. E que nós temos que colocar a nossa vida em dias, porque nós sabemos que os tempos são maus. E que nós temos que agarrar a esta firmeza, a esta verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Então é isso, povo abençoado. Pensar. Nós temos que pensar. Nós temos que fazer a coisa certa a fazer. Em 2 Coríntios, vamos em 2 Coríntios, povo abençoado. Vamos comigo. Vamos comigo em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5:10. Segunda Coríntios capítulo 5, no versículo 10. Que diz assim, no versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Aleluia! Então a coisa mais prudente que nós analisamos no versículo 9 é isso. De nós agradar o Senhor com a nossa vida, de nós estar ganhando a nossa vida aqui em vida. Como? Quando eu começo a obedecer o Evangelho, eu estou ganhando a vida eterna. Eu estou recebendo do Senhor a oportunidade de eu entrar na vida eterna. Aleluia! Então a coisa mais prudente a fazer é isto. É de como os seus comportamentos, de como as suas atitudes têm que agradar o Senhor. E de qual forma? Quando você é santo, quando você é justo, quando você se humilha e se arrepende no sangue de Jesus. Você tenta agradar o Senhor numa base diária, agradando o Senhor. Os seus comportamentos têm que agradar o Senhor. A sua forma, o seu estilo de vida tem que agradar o Senhor. Será que o seu estilo de vida, povo abençoado, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, será que você agrada o Senhor pelos seus comportamentos? Então, é o momento de fazer uma auditoria muito séria em nossos corações, de planejar muito bem a nossa eternidade, porque sabemos que os tempos já não estão do nosso lado, já não está do lado da igreja. O Senhor quer finalizar essa dispensação da igreja e iniciar a dispensação do juízo. E para ele iniciar a tribulação do juízo, para iniciar o fim do pecado, ele quer justamente isso, de tirar o seu povo antes. Porque ele não pode julgar entre o justo e o ímpio. Ele precisa tirar o justo, como ele fez, como ele falou isso para Abraão, como o pai falou para Abraão. E como o Senhor veio falando em todas as parábolas, quando ele estava aqui com sua missão aqui na terra, ele sempre avisou pelas palavras que o trigo será separado, que os peixes bons serão separados, que as virgens sábias serão separadas. Aleluia! Glória a Deus! E os prudentes que fizeram na casa, na rocha, serão separados. E a prudência é essa, de você colocar a sua vida nos padrões bíblicos de obediência, de santidade, de justiça. A luz tem que brilhar, e essa luz é por meio de como você tem que agradar ao Senhor. Aleluia!
de como você tem que reverenciar o Senhor, de como você tem que fazer algo que tem que tocar o coração do Senhor e alegrar o coração do Senhor, porque você tem que agradá-lo. Aleluia! Você tem que agradar por suas atitudes, você tem que agradar por suas paixões, com os seus comportamentos. Você tem que ser santo, povo abençoado, e se afastar das paixões da carne, se afastar das concupiscências da carne, dos desejos da carne. Não deixar que sua carne domine o seu corpo mortal. Não deixar que a sua carne domine a sua mentalidade, os seus pensamentos, mas deixar que a renovação de Cristo cada vez mais se aflore dentro de ti, para que você esteja agradando o Senhor com a ajuda do Espírito Santo em todos os momentos, em uma base diária. Você tem que agradar eternamente ao Senhor enquanto você está aqui nessa terra. Perpetualmente você tem que agradar ao Senhor com sua vida. Perpetualmente. E você tem que ser santo. Santo, santo, santo. Porque o que o Senhor aceita de nossas atitudes são obras santas, povo abençoado. Obras santas. Aleluia! Glória a Jesus. E continuando aqui no versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Nós temos o propósito de agradar o Senhor. Este é o propósito, de nós agradarmos o Senhor com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, com o nosso modo de ser, com o nosso modo espiritual, da forma em que nós oramos, jejuamos, evangelizamos. Isso é agradar ao Senhor. Isso são comportamentos bons, santos, que você demonstra que creu no Senhor de verdade. Aleluia! Porque ele está dizendo aqui que há consequências, povo abençoado. Há consequências para cada ação. Para cada ação tem consequências. E para você fugir das consequências é você se comportar da forma correta. E você tem que esperar pela ressurreição. E o esperar pela ressurreição é você agradar aqui em vida. Porque quando eu agrado o Senhor aqui em vida, eu ganho a minha vida eterna. Eu espero pela ressurreição. Mas quando eu demonstro comportamentos maus, atitudes maus, então eu estou me distanciando da ressurreição. Eu me distancio dela. E então a minha esperança baixa. E as minhas possibilidades de entrar no céu serão bem baixas. Serão níveis baixos. E o que faz crescer a esperança dentro de ti é quando você demonstra que está arrependido. Quando você faz as ações corretas. Aleluia, porque cada ação tem consequências e ele vai julgar. Ele vai julgar de acordo com as nossas obras. Porque ele não vai julgar de acordo com a nossa fé. Ele vai julgar de acordo com as nossas obras, praticadas por meio do corpo, quer seja boas, quer seja más. Haverá prestações de contas, povo abençoado, de tudo o que a gente utilizamos com esse corpo. Porque esse corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Este corpo é do Senhor. E ele vai pedir contas por cada ação que nós fizemos. Mas aqui ele está dizendo no tribunal de Cristo. Ou seja, os santos, as pessoas que entraram no céu, irão prestar contas diante do Senhor. Mas não é para condenação, é para galardão. É para... Perdão, pessoal. É para galardão, povo abençoado. É para galardão. É para recompensas no céu. Digamos que se você se seu evangelismo foi com motivações erradas no coração, se você foi pregar a palavra com motivações erradas, então, e mesmo assim você entrou no céu, mas entrou arrependido, mas aquilo ali no céu, ali será cobrado. Ali você pode perder ali uma recompensa no céu. Você pode perder uma recompensa. Se essas recompensas foram poucas, então uns vai morar distante de Cristo lá no céu e outros vai morar bem perto, por causa do seu trabalho. E por causa desses erros aqui maus
que Deus vai olhar para dentro dos corações dos santos, alguns deles serão abaixados seus padrões, abaixados nas suas recompensas, e, e pode morar bem distante. Então todos, absolutamente toda a humanidade irá se apresentar diante de Deus, diante de Cristo, diante de Deus. Os santos que serão salvos para galardão, e a humanidade que ficou na terra, que ficou no inferno, para condenação. E os que ficarem na terra no dia do arrebatamento terão ainda uma oportunidade de entrar no céu pela degolação. Mas aqueles que ficaram no inferno, já morreram, já estão lá no inferno, todos eles aguardam o julgamento do trono branco, que será para a condenação. Aleluia! Eclesiastes, Romanos 14, por abençoado, logo aqui atrás. Romanos 14. Vamos em Romanos 14. Romanos 14, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. É isso que a gente tem que decidir, povo abençoado, de viver aqui na terra, de agradar o Senhor e de viver para o Senhor. E eu vivo para o Senhor quando eu desfoco desse mundo, porque quando eu estou misturado, eu não estou vivendo para o Senhor. Eu estou em um modo de traição. E o Senhor quer que uma noiva que é dedicada, que é submissa, que reverencia o seu marido, somente dedique a um só Senhor, que é Deus. Que vivamos para o Senhor. A palavra diz aqui, o versículo diz que ele não quer que a gente vivamos para o mundo, mas vivamos para o Senhor. A noiva que o Senhor casa é uma noiva que é dedicada para ele. Porque Deus não vai casar com uma noiva que é dividida entre dois maridos. Entre o marido mundo e entre o marido Deus. Ele vai casar somente uma que é totalmente decidida por ele. Por ele. Porque uma noiva que casa com dois maridos, os dois maridos não vai dar certo. Os dois maridos não vai dar certo. Um vai sentir ciúme do outro. Aleluia! Então, a oportunidade é de nós vivermos para o Senhor e de nós morrermos para o Senhor. Se vivemos para o Senhor e tivermos aguardando na bendita esperança, seremos arrebatados. Mas se morremos com o Senhor, que morreremos santos. Aleluia! Da mesma forma, quer vivemos, quer morremos. Se a gente ficarmos na obediência, nós pertenceremos ao Senhor. Pertencemos ao Senhor. Pertencemos ao trono de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Então, povo abençoado, aqui tem que determinar o destino da nossa eternidade. Aqui é onde nós temos que firmar nessa verdade absoluta. É aonde o nosso passo está determinando a nossa eternidade. Aonde as nossas ações estão determinando a nossa eternidade. Será que agradamos ou desagradamos o Senhor? E isso determina a nossa eternidade. A nossa eternidade aqui é em vida, porra, pensado. Então a oportunidade é essa, de nós lutarmos pelo Senhor. Lutarmos pelo Senhor, lutarmos pela vida eterna. Porque há consequências, povo pensado, para cada ação. Para cada ação da nossa parte há consequências. E que devemos ser pessoas muito, muito sábias de agarrar essa verdade absoluta. Aleluia! Essa verdade absoluta. Em Eclesiastes 12:7, vamos em Eclesiastes 12:7.
O pó volte à terra e de onde veio, o espírito volte a Deus que o deu. A nossa matéria, a nossa carnalidade, essa carne, ela irá para o pó da terra. Ela vai voltar para o pó da terra, de onde ela foi tirada. E o nosso espírito volta para Deus. A nossa alma volta para o Senhor. Volta para o dono. E é o dono que irá decidir aonde será a eternidade dessa alma. Por causa das obras praticadas, por causa dos comportamentos praticados, por causa das atitudes praticadas, ele irá decidir o rumo dessa alma, seja para o céu ou seja pelo inferno. O dono que criou a alma é que irá decidir. E quem decide é você, porque uma vez que você finaliza sua vida aqui, você já determinou seu destino, seja céu ou seja inferno. Vai depender de como você agradou o Senhor, de como você viveu aqui, que nós olhamos aqui, de como você agradou o Senhor, de como você abraçou a sabedoria e se tornou crente, ou se você se tornou um crente carnal. Isso vai determinar o destino da sua eternidade aqui em vida. A sua alma automaticamente volta para o dono, mas o dono irá decidir se a sua alma foi boa, se a sua alma praticou coisas boas, se a sua alma praticou coisas más, então ele só irá bater o martelo e a sua alma irá para um dos dois destinos, ou céu ou inferno. É aqui aonde volta tudo para ser julgado. É aqui que o julgamento ocorre, quando você finaliza a sua vida aqui. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então vamos em Gênesis, povo abençoado. Vamos em Gênesis. Vamos comigo em Gênesis. Em Gênesis 3. Aleluia, Gênesis 3. Em Gênesis 3, no versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Do pó voltaremos, povo abençoado. Do pó voltaremos. Essa carne vai voltar ao pó. Mas a nossa alma não. A nossa alma não volta para o pó. A nossa alma, ela irá voltar para Deus. E Deus irá decidir o rumo da nossa alma. Isto é, por causa das nossas obras aqui praticadas, ele irá decidir o rumo da sua alma. Aleluia, o rumo da sua alma. Porque com o suor do rosto, nós analisamos no versículo 19 que diz assim: com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Você pode ver, povo abençoado, você pode analisar as consequências do pecado. Você pode ver o quanto que Adão fez lá no Jardim do Éden, o que ele acarretou para a humanidade, as consequências do pecado para a nossa vida, a diabetes, as enfermidades, o câncer, as malignidades, uma terra amaldiçoada, uma herança de pecado que Adão cometeu, desobedeceu diante do Senhor. E toda a humanidade pagou o preço desse pecado, mas Cristo Jesus veio para libertá-la pelo seu sangue. Então nós podemos analisar, povo abençoado, que a terra e o ser humano está tudo corrompido, está cheio de enfermidades. E o momento de usar o nosso tempo é este, quando nós temos vida, quando nós estamos recebendo essa mensagem, de nós preparar para a vinda do Senhor Jesus, de usar o nosso tempo nesta preparação contínua, ininterrupta, de nós decidirmos o destino da nossa eternidade, de fazer a coisa mais prudente, certa a fazer, de nós começar a construir a nossa salvação, porque a ressurreição ela é uma vez, que é a vida eterna, ela só vai passar uma vez, e que ela já está prestes a passar, povo abençoado, ela está prestes para iniciar a qualquer dia, porque o relógio de Deus, que é o povo de Israel, já está tocando, povo abençoado. Já está batendo a meia-noite. E o momento de nós ser sérios com a nossa salvação é agora. De nós corrermos pela nossa salvação é agora.
Porque há consequências para todo pecado que a gente vai praticar. Todo pecado. E a gente tem que fugir dos pecados praticados. A gente tem que abandonar os pecados praticados. A gente tem que abraçar o arrependimento com muita força. E abraçar a santidade num nível muito alto. Nós temos que ser santos, povo abençoado. Santos, justos, perfeitos como o Pai é perfeito. E o esforço vai determinar muito. Vai determinar muito o esforço. Por isso, é uma caminhada estreita, povo abençoado. É uma caminhada estreita. Vamos em Hebreus 10. Aleluia. Vamos em Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10 no versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectação de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Vamos ler novamente. Se continuarmos a pecar deliberadamente, que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que nós olha nesse versículo, povo abençoado? O que nós olha pela palavra de Deus em Hebreus 10? Diz que dá um aviso e um alerta. Que nós não podemos pecar deliberadamente uma vez que conhecemos o Evangelho de Cristo. Quando você conhece o Evangelho de Cristo, você já tem um conhecimento. Um conhecimento que você tem que abandonar os erros do pecado. Porque se você continuar a pecar deliberadamente, pode haver consequências desastrosas para a sua eternidade. Porque a palavra vai nos dizer isso, aqui no mesmo versículo, que já não resta sacrifício mais pelos pecados. Uma vez que você está no caminho de Cristo, uma vez que você é cristão, e você está continuando na prática do pecado, pode ter certeza que pode haver consequências de não haver mais arrependimento mais. Que Deus pode bloquear todas as avenidas de arrependimento para a tua vida. O momento, povo abençoado, é de usar o nosso tempo para o bem. Usar o nosso tempo para uma preparação, de nós entrarmos nesta preparação. Porque Deus, ele vai julgar os inimigos dele. Deus, ele vai julgar os rebeldes. Deus, ele vai consumir, no versículo 27, continuando. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. Deus, ele vai descarregar a sua ira, povo abençoado, contra os inimigos de Deus. A sua ira. E então o nosso escape é essa mensagem. De nós esperarmos pela ressurreição, com o coração arrependido. De nós sairmos daqui, sairmos dessa situação de perigo que está vindo aí, e de entrarmos nesse trem, de entrarmos nessa porta, de nós entrarmos no refúgio, de nós entrarmos por essa rota, e de entrarmos pela porta da salvação ao arrebatamento da igreja. E de nós nos arrepender, porque o verdadeiro arrependimento é aquele que eu estava indo, eu dou meia volta de 180 graus e volto e não pratico mais, não volto mais atrás ali. É eu ir naquele erro e não praticar mais. Eu estava naquele erro, não pratico mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento, povo abençoado, é uma ação, é uma atitude decisiva de você não praticar mais. Claro que nós somos pecadores, vamos continuar pecando sempre. Mas há dois tipos de pecado. Há duas situações de pecados que nós praticamos.
E uma situação de pecado que nós praticamos, você tem que abandonar. Porque esse pode custar a sua salvação. Esse pode custar a tua vida. Esse pode te lançar no inferno, que é os pecados praticados. E a outra situação é que nós temos que nos arrepender porque seremos pecadores sempre naqueles erros que a carne mesmo leva a pecar. Porque esse pecado é da carne. Aleluia! Que é a ira, que é o estresse, que é o dormir, que é o isso e que é aquilo. Pastor, mas por que dormir? Porque quando nós estamos orando, nós estamos na falta de reverência, pecando diante do Senhor, querendo dormir. Mas isso aí não é nós, isso é a nossa própria carne que peca nisso. Aleluia! Então, aqui nós não temos que desperdiçar nossa chance, povo abençoado, da nossa vida praticando pecado deliberadamente. Quando mais é consciente, porque se uma vez que estamos conhecendo a verdade e pecando deliberadamente, há consequências desastrosas e eternas para a sua salvação, para a tua eternidade. É o momento de usar o nosso tempo para esta preparação. Usar a prudência. Usar a coisa certa a fazer diante do Senhor. Aleluia! De agradar o Senhor em base diária. De ter o respeito pelo Senhor. De ter a reverência pelo Senhor. De ter algo pelo Senhor que tem que crescer dentro de nós, o amor por Ele. Um amor que é espiritual. Em que você dedica o seu tempo para Ele. Em que você viva essa mensagem. Que você morra com o Senhor por essa mensagem. Porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele, povo abençoado. E o Espírito Santo está à nossa disposição, povo abençoado. O Espírito Santo que criou os céus e a terra está à nossa disposição para nos ajudar nessa caminhada. Aleluia! Está à nossa disposição para ajudar nessa caminhada. Hebreus 10, vamos em Hebreus 10, no versículo 26 e 27. Aleluia. Ah, não, nós já fomos. Então vamos em Hebreus 9. Logo aqui atrás. Aleluia, vamos aqui em Hebreus 9. Hebreus 9, no versículo 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Para os que o aguardam. Aguarda. Então, se nós temos um encontro marcado com a morte, por que nós vamos desperdiçar o nosso tempo, povo abençoado? Mexendo com coisas que não convêm. Mexendo com celulares que só traz o mal pra gente. Quando nós olhamos pro TikTok, passamos ali, desperdiçamos o tempo olhando aqueles vídeos do TikTok, que é tudo maligno. Ali, desperdiçando esse tempo, uns 20, 30, uma hora do teu tempo desperdiçando naquilo. Já imaginou se o arrebatamento acontece naquela hora e você fica? Então, povo abençoado, nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas que não tem nada a ver, com coisas que só nos levam para a maldade. Nós temos que aproveitar o tempo. O tempo é de como agradar o Senhor, quando nós analisamos por essa palavra aqui, por essa ministração, da forma que temos que agradar o Senhor, que temos que usar a prudência de nós prepararmos e de nós construirmos as bases da nossa salvação e de que nós podemos viver para o Senhor em uma base diária. E começar a fazer um planejamento muito sério. Um planejamento muito sério, um inventário espiritual de nós entrarmos na porta da salvação. É o aproveitar do tempo, povo abençoado, que temos que agarrar essa esperança da salvação. Porque Hebreus 10 está dizendo isso. Hebreus 9 está dizendo isso. Que temos um encontro marcado com a morte.
Então, para que nós vamos desperdiçar o nosso tempo com as coisas que podem nos levar à morte, se temos o tempo de nós agarrarmos na palavra, de nós agarrarmos nos fundamentos bíblicos, de nós agarrarmos a um cristianismo de salvação, de pureza extraordinária? Aleluia! Então é um tempo muito lindo, povo abençoado. É um tempo muito lindo, onde o Senhor, por outro lado, Ele está trazendo o grande mover do avivamento na terra. Mas, por outro lado, nós estamos vendo um tempo que é muito triste, que há nações que já estão ali, havendo rumores entre eles que a guerra pode acontecer a qualquer momento. Essa guerra pode explodir na terra, povo abençoado. Pode explodir. E a nossa salvação começa a partir de agora. Uma vez que conhecemos o caminho da verdade, nós temos que colocar a nossa vida nos trilhos. Nos trilhos. E não desperdiçar o nosso tempo. Porque há consequências, por pensar, do outro lado. E não são consequências que são aqui, que são passageiras e temporárias. As consequências lá são eternas. Eternas. Aleluia! São eternas, porra, pensado. E a vontade do Senhor é que nós fazemos e andemos na santificação, de agradar o Senhor constantemente. Nós temos que esperar pela ressurreição de Cristo. É uma espera, o meu coração tem que ansiar, o meu coração tem que aguardar a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Tem que aguardar a volta dele. Glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor. Então vamos lá, continuando. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Uma única vez Deus te libertou, uma única vez Deus te salvou, uma única vez Deus te trouxe a esperança da vida eterna. Uma única vez. Para tirar os pecados de muitos. E ele tirou, povo pensado. Ele carregou sobre si a iniquidade que estava, a iniquidade de todos nós. Todos os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. E aparecerá a segunda vez não para tirar pecado, não mais para carregar pecado de ninguém, não mais para morrer por nós, mas para trazer salvação aos que aguardam. Os que aguarda, ele trazerá a salvação. Ele vai trazer salvação para o que o aguardam, o que espera pela ressurreição, o que fica esperando com seu estilo de vida mudado, o que está agradando o Senhor, ele está esperando, o que está sendo prudente, por ele ouvir o anúncio e ele usar a prudência, ele está aguardando, os que está se arrependendo, ele está aguardando, e que nós temos que aguardar, povo abençoado, essa esperança que está diante de nós, de ele trazer a salvação para o que o aguardam. O momento é esse, povo abençoado, de usar esse tempo, de entrar agora neste barco, nesta arca, e de começar a construir as bases sólidas da nossa salvação. Aleluia! Porque o mover determina a nossa eternidade do outro lado. As nossas atitudes determinam o nosso destino na eternidade. Então, seja boas ou seja más, estaremos determinando a nossa eternidade. Um dia nós vamos voltar, povo abençoado, para o dono, para Deus, que o criou a nossa alma. E então lá, você não terá voz. Lá não tem como reivindicar. Lá é somente Deus irá decidir qual dono você quis. Deus ou o inimigo, ou Satanás. É um momento muito sério. É um momento de reflexão. Quando fala de ressurreição, trata-se de uma reflexão profunda que temos que refletir e analisar muito profundamente, fazer uma auditoria muito séria
em que temos que olhar para a nossa vida e pensar a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa eternidade. Começar a fazer um planejamento muito sério, porque a qualquer momento, povo abençoado, nós pode finalizar nossas atividades aqui na Terra. E do outro lado não tem como você falar, não tem como você reivindicar, não tem como você dizer que precisa de direitos, que vai recorrer sobre direitos. Do outro lado não terá isso. Do outro lado só terá submissão. E a submissão é: você será submisso de Deus, do seu marido, que você viveu aqui na terra, ou você será submisso do maligno, lá nas trevas, sofrendo eternamente com ele. Então aqui está dizendo justamente isso, para nós não desperdiçar o nosso tempo, de nós não usar o nosso tempo para a prática do mal, de nós usar o nosso tempo em espera pela ressurreição. Nós temos que esperar pela ressurreição, porque ele não está vindo para tirar pecado, ele não está vindo de uma forma humilde como ele se revelou na terra, de uma forma mansa. Ele está vindo como rei, e como rei nós temos que ser súditos e reverenciar a ele. Aleluia! E que temos que reverenciar o Senhor, ao Senhor, o Rei da Glória. Aleluia, povo abençoado! Porque quando Deus nos criou, povo abençoado, nós somos inquilinos, somos forasteiros. A palavra de 1 Pedro 2, vamos em 1 Pedro 2, povo abençoado, vamos em 1 Pedro 2. 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 11, diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Viva entre os pagãos, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as suas boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção dele. Povo abençoado, a palavra de Deus diz que nós temos que ser peregrinos. Este mundo não é o nosso lar. Nós somos inquilinos. Nu cheguemos e nu voltaremos. Então nosso coração não tem que estar ligado a nada, a esta terra. O nosso coração tem que estar focado no celestial, focados esperando a ressurreição. Você tem que esperar a ressurreição. A ressurreição que está aqui logo na frente, você tem que esperar por ela. Aguardando. Como? Agradando o Senhor. Ganhando a sua eternidade aqui em vida. Ganhando a sua vida eterna aqui em vida. Quando você muda os seus comportamentos, muda as suas atitudes e pratica as obras boas, que está escrito aqui na minha Bíblia. De você praticar as obras boas. De você praticar as obras boas, que glorifique a Deus. Porque o agradar ao Senhor é glorificar a Deus. O de obedecer ao Senhor é glorificar a Deus. De eu evangelizar é glorificar a Deus. De eu estar sofrendo perseguição por causa das boas obras que eu estou fazendo é glorificar a Deus. Aleluia, povo abençoado. E claro, como peregrinos e forasteiros, nós não podemos deixar que a nossa carne nos domine, que a nossa carne nos tira do foco. Nós temos que crucificar essa natureza carnal. E que nós temos que aproveitar este tempo que nos resta. Um tempo muito curto. Um tempo de uma preparação muito curta na terra. De colocar nossa vida em dias, porque essa preparação não é de 120 anos como foi nos tempos de Noé. É uma preparação curta, bem curta. Porque a palavra de Deus diz que naqueles tempos nenhuma carne se salvaria, apenas os eleitos. Ele abreviaria uns dias para os seus eleitos. E esse abreviados dias é este dia que se chama hoje. Porque essa guerra já se iniciou. A terra já não é mais a mesma.
Deus está abalando da terra de uma forma em que o povo tem que começar a decidir o destino da sua eternidade, porque ele já está decidido de levar a sua igreja. E ele vai finalizar a era da igreja e vai julgar o pecado, povo abençoado. E a nossa vida não pode estar agarrada no pecado, a nossa vida tem que estar agarrada no arrependimento. Aleluia! Tem que estar agarrada no arrependimento. Nós temos que viver entre as pessoas do mundo como maneiras exemplar. Nós temos que ser espelho. Nós temos que ser algo que nós chame a atenção deles pelos nossos comportamentos. Nossa luz tem que brilhar. E claro, nós temos que abster. Esse abster é isso. Crucificação. Crucificação diária da nossa carne. Que guerreia contra a alma. A nossa alma, povo abençoado, ela não é livre. Ela será submissa sempre de alguém que você alimentar. Se você alimentar a carne, a sua alma será automaticamente submissa a ela, a carne. Se você alimenta o espírito, a sua alma será submissa ao espírito, porque ele está mais forte. E a sua alma, ela não é livre. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, ela é submissa automaticamente, ou à carne ou ao espírito. Ou seja, povo abençoado, a nossa alma sempre vai estar ancorada um dos dois lados. Se eu tenho pensamentos maus, pensamentos malignos, pensamentos de fofoca, pensamentos de atitudes grotescas, então a minha alma é submissa, está sendo submissa à carne. Mas se eu penso na palavra de Deus, em ministrar a palavra de Deus, de ministrar a palavra do Senhor, a minha alma automaticamente ela é submissa ao Espírito. E claro, povo abençoado, nós temos que observar as boas obras. Nós temos que fazer uma observação às boas obras. Porque no dia da intervenção dele, ele somente virá para os que aguardam, fazendo as boas obras. Nós estamos no exílio, povo abençoado. Isso aqui é o nosso exílio. Mas nós temos uma pátria celestial que nos aguarda. Aleluia! Nós temos uma pátria melhor. Porque eu era uma pessoa ruim, uma pessoa do mal, uma pessoa das trevas, vivia nas cachaças, vivia nas festas, vivia correndo atrás de prostituição, correndo atrás do pecado sexual. Mas Deus nos achou, Deus me adotou, Deus teve misericórdia de mim, porque se eu tivesse morrido lá, eu estaria neste exato momento aqui, neste exato momento eu estaria no inferno. Mas Deus teve tanta misericórdia que me alcançou para ministrar esse testemunho, para que vocês não caiam lá. Não desperdice o seu tempo para a prática do mal. Comece a usar o seu tempo para a prática do bem. Comece a decidir o rumo da sua eternidade para você praticar o bem. Comece a usar a prudência da forma correta. Aleluia! Começa, povo abençoado. Começa. O tempo acabou para nós. O tempo é de nós decidirmos o mais rápido. Decidirmos o mais rápido. O mais rápido possível de correr pela nossa salvação. Porque ele irá trazer salvação para os que o aguardam. Para os que o aguardam, povo abençoado. Ele irá trazer a salvação. E a salvação já chegou. Uma vez que Deus está proclamando o arrependimento, isso é salvação. Porque o arrependimento nos tira. O arrependimento nos salva. Aleluia! Então, povo abençoado, nós somos inquilinos e forasteiros. A nossa pátria está lá do céu. E nós pertencemos ao reino do Senhor, ao reino de Deus. Pertencemos ao reino do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluia! O Rei da Glória, povo abençoado. O Rei da Glória. Nós temos que usar o nosso tempo muito bem, povo abençoado, para nós nos prepararmos. E de nós estarmos com a nossa vida em dias. Que temos que agradar o Senhor constantemente, numa constância em linha reta, eternamente. Eu vivo aqui todos os dias, minutos, segundos, aproveitando o tempo, o dia inteiro, agradando o Senhor perpetualmente, eternamente. Hebreus 2 diz que nós somos peregrinos. Hebreus 10 diz que temos que ter temor para que nós não comece a praticar pecado deliberadamente. Aleluia!
É o viver, povo abençoado. É o viver. É o viver para o Senhor. E eu quero terminar aqui, povo abençoado, dessa ministração a respeito da esperando pela ressurreição. Foi uma ministração curta que eu queria trazer. Vamos louvar mais um hino, povo abençoado. Vamos louvar mais um hino. Romanos 12. Romanos 14. Romanos 11. Romanos 11, no versículo 33. Romanos 11, no versículo 33. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Aleluia, povo amado. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Que hino maravilhoso, povo abençoado. É o hino que o apóstolo Paulo cantava para Deus. Que maravilha, que privilégio. E que todos aqueles que têm a necessidade de receber o Senhor Jesus, então repita essa oração depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu me afasto de todas as transgressões. E hoje eu entendi, meu Pai, que eu tenho que esperar pela ressurreição.
de como te agradar-te, de como te servir, de como viver para o Senhor. Envia o Santo Espírito para me ajudar. Envia o Santo Espírito para me ajudar nessa caminhada, para me ajudar a andar em santidade e justiça. E hoje eu me arrependo, meu Pai, de todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E hoje, meu Senhor, eu recebo como meu dono, como meu Senhor e meu Salvador. No mais poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus. Muito obrigado, quero agradecer muito. Quero agradecer muito. Eu quero louvar mais um hino, povo abençoado. Mais um hino, Salmo 24. A minha tradução eu uso a NVI, mas se você tiver uma tradução aí, Almeida ou a King James, qualquer uma tradução que você possa louvar aqui junto comigo. Se essa tradução é diferente, que você louva, aleluia. Possa começar a louvar em seus pensamentos, em sua atitude. Não tenha medo, povo abençoado. É o Senhor que devemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Em Salmo 24. No 24, no versículo 7. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó porta antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abra-se, ó portais. Abra-se, ó portas antigas. Abra-se, ó portais. Abra-se, ó portas antigas. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais. Abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abra-se, ó portais. Abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abra-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Muito obrigado. Quero agradecer muito as suas participações. É isso, povo abençoado. O tempo acabou. O tempo é de nós decidirmos o rumo da nossa vida, o rumo da nossa eternidade. E começarmos a trilhar um caminho de salvação, um caminho de esperança, um caminho de bendita esperança, um caminho de ressurreição. Amém? Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. E que o tempo são maus e que devemos colocar o rumo em nossa vida, de sermos prudentes, de servirmos o Senhor com alegria, com determinação, de agradar o Senhor da forma correta, de agradar o Senhor com nossos comportamentos, com as nossas atitudes. É momento de corrermos pela nossa salvação, povo abençoado. O tempo acabou. O tempo acabou, o tempo já não está do nosso lado. E que temos que ser muito sábios e santos nesta hora tão crucial que se aproxima a era da igreja. Tão crucial. Amém? Então, quero que se vocês tiverem aí a necessidade de agora se inscreva aí, povo abençoado, se inscreva no canal do Alertando Tocantins, acesse o número de telefone aí, 63 9126 4140,
que tudo será bem-vindo. Se precisar de oração, precisar de alguma edificação espiritual, de um conselho, procure-me. Procure também o pastor José, 9107 9074. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Agarre-se no nome de Jesus, se firma no nome de Jesus e comece a preparar a sua vida espiritual para a vinda do Messias. Shalom. Pai do Senhor.